tudo bem? O vídeo de hoje é um pouco diferente do que eu tô acostumada a gravar aqui pra vocês. É sobre um assunto bem delicado e polêmico. Eu já queria ter feito esse vídeo antes, mas eu fiquei um pouco insegura, né, pelo assunto. Mas eu comentei com o pessoal lá no Snapchat, todo mundo gostou da ideia, super me apoiou pra eu falar sobre isso. Então eu decidi vir aqui hoje pra conversar um pouquinho com vocês sobre as minhas crises de ansiedade. Sim, eu já tive crise de ansiedade e eu sei que tem muitas pessoas que já passaram por isso ou pessoas que estão passando, e é muito bom ter alguém que já passou para entender a gente e pra gente entender mesmo assim como que isso funciona, como é possível. Eu nunca achei que eu fosse ter alguma coisa desse tipo, porque eu sempre fui uma pessoa muito assim, eu sinto tudo. Se eu tô triste, eu choro. Se eu tô brava, eu xingo. E se eu tô feliz, eu sorrio pra todo mundo, sabe? Eu não escondo nada, eu não junto nada dentro de mim, vamos dizer assim. E eu achava que isso tinha alguma coisa a ver e coitada de mim, não tem nada a ver. Bom, contar pra vocês como tudo começou. Há 2 anos, os meus pais, eles tiveram problemas graves de saúde. E tudo bem, graças a Deus correu tudo certo, eles se curaram. E nesse meio tempo que eles estavam doentes, eu me mantive firme, positiva para passar isso para eles. Mas claro que eu chorava, eu tinha medo, eu ficava angustiada. Mas eu sempre conversava com meu namorado, com os meus amigos, pra, né, tipo assim, desabafar mesmo. Então depois que eles se curaram, eu achei que tudo estava resolvido, só que não. Eu desenvolvi as crises de ansiedade. Eu tinha um medo constante da morte. Morte instantânea. Tipo assim, nossa, minha mãe saiu pra fazer alguma coisa, eu achava que ela ia morrer. Então, telefonema fora de hora, campainha fora de hora, barulho de ambulância, velório aqui perto de casa, eu sempre achava que era ou a minha mãe ou o meu pai. Sim, gente, isso é muito louco. O medo da morte é uma coisa natural, eu ainda tenho, mas eu controlo e é uma coisa assim, normal, eu vivo bem com isso. Naquela época, não. Eu invejava as pessoas que andavam na rua, que trabalhavam, que faziam as suas coisas tranquilamente, sem ficar pensando nisso. Então eu tive crise de ansiedade, eu tive vários episódios de crise, mas eu vou comentar com vocês aqui 2 que foram os mais assim graves pra mim e pra vocês entenderem como que funciona. Bom, eu tinha trabalhado, tinha ido pra faculdade, estava aqui em casa, assisti uma reportagem na televisão de uma menina mais nova que eu, bem mais nova que eu, chamada Bruna também, que foi atacada por tubarão no Nordeste. Aquilo me deixou muito impressionada, porque eu pensava assim, poxa, uma menina que tinha tantos anos de vida pela frente, tantos planos, tantos sonhos, morrer assim, sabe, pá, do nada. Então aquilo me deixou muito impressionada. E um pouquinho tempo depois, eu achei que, ok, tinha passado, eu comecei a sentir o meu braço esquerdo dormente, o meu peito doía, me deu taquicardia, minha respiração ficou curta e me deu um desespero enorme, um medo enorme. Gente, eu achei que eu fosse morrer do coração naquela noite, porque os sintomas de uma crise de ansiedade são muito parecidos com o sintoma de um infarto. Então eu achava que eu ia morrer. Não queria contar pra minha mãe pra não assustá-la, só que eu não dei conta, eu tive que contar. Ela tentou me acalmar, mas eu queria porque eu queria ir pro hospital, porque antes eu ter um negócio no hospital do que dentro de casa. Fomos ao hospital, fiz um eletro, tava tudo bem com o meu coração, não tinha nada. Como era esperado pela minha mãe e pelo meu médico. Mas eu queria ter certeza que eu não ia morrer do coração. Então, gente, aquilo me marcou muito, foi uma noite muito complicada, muito difícil, eu tava com medo de dormir, morrer. Naquela noite eu dormi com a minha mãe, sabe? Tipo assim, foi muito ruim. Uma outra vez eu tava indo pra casa de uma amiga minha e descobri que um menino da minha idade, que estudou na mesma escola que eu, ele morreu do coração, problemas do coração. Então eu fiquei muito impressionada de novo, porque todo mundo me falava assim, não, Bruna, você é nova, você não vai morrer de nada do coração e tal. Aí esse menino, aconteceu isso com ele, aí eu fiquei muito impressionada. Tava na casa da minha amiga, com as minhas amigas, rindo, conversando de coisas nada a ver. Gente, no inconsciente eu fiquei remoendo a história do menino e eu tive outra crise. Fiquei desesperada, achei que eu fosse morrer, tive os mesmos sintomas, eu tive que deitar no sofá, respirar. Sério, gente, aconteceram alguns outros episódios, só que menores do que esses, mas que o desespero é, assim, a pior coisa do mundo. O sentimento de você achar que você vai morrer é horrível e, gente, a cabeça controla muito. A gente tem que ter um autocontrole muito grande. Você tem que pensar que tá tudo bem, que você não vai morrer, você tem que respirar. Eu
Eu cheguei aí no psiquiatra e ele me ensinou a respirar, me ensinou a controlar todos esses sintomas, assim, sabe? Porque é tudo cabeça, gente, é tudo psicológico. Então eu queria muito dividir isso com vocês, contar um pouquinho do que eu passei, porque a gente vê as pessoas assim sorrindo, felizes, a gente nem imagina o que elas já passaram ou o que elas estão passando. Se você conhece alguém que está passando por isso, gente, não ache que é frescura, não ache que é exagero, não ache que é doideira, porque não é, é uma coisa muito séria e a gente tem que tratar. Como que acabou? Eu aprendi a respirar, aprendi a me controlar e eu entendi que não era coração. É psicológico, que estava tudo bem, que não ia acontecer nada de mal. Então, o que foi primordial para mim foi a ajuda da minha família, do meu namorado, dos meus amigos. Então, assim, a gente precisa de estar junto com a pessoa, estar ali e falar, tá tudo bem, não vai acontecer nada. Tá? Se alguém que está me assistindo já passou por isso, tá passando, comenta aqui, sabe? Porque a gente tem que conversar sobre isso, sabe? É um problema que infelizmente afeta muitas pessoas. A ansiedade é o mal do século, então a gente tem que conversar sobre isso. Não pode achar que é frescura. É um problema que infelizmente afeta muitas pessoas e cada vez mais jovens. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.